Vamos dar início aqui a ciclo de refrigeração. Vamos começar falando do ciclo de refrigeração de Carnot, que é o ciclo ideal, com componentes reversíveis, ciclo teórico com a máxima eficiência. Para entender esse ciclo de refrigeração, primeiro eu vou fazer uma breve revisão de máquinas térmicas, do princípio de funcionamento de qualquer máquina térmica. Qualquer máquina térmica funciona entre uma temperatura de fonte quente, uma fonte quente que vai fornecer calor para uma máquina, um calor da fonte quente fornecido para uma máquina que vai realizar trabalho e vai rejeitar uma parte desse calor para uma fonte fria. A temperatura de fonte fria. Isso é o princípio de funcionamento de qualquer máquina térmica. Como que eu calculo o trabalho aqui? O trabalho vai ser a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Além disso, eu posso calcular o rendimento. O rendimento é sempre o que eu quero, que é o trabalho, pelo que eu gasto, que no caso aqui é o calor da fonte quente. Nós podemos simplificar isso aqui colocando o trabalho como calor da fonte quente menos calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. O que vai ficar no final 1 menos o calor da fonte fria pelo calor da fonte quente, o rendimento. Agora, nós sabemos que num ciclo reversível a variação de entropia é nula. E a entropia nós vamos calcular como a integral de dq sobre uma temperatura, que no caso aqui vai ficar o quê? Vai ficar o calor da fonte quente pela temperatura da fonte quente menos o calor da fonte fria pela temperatura da fonte fria. Certo? Como para um processo reversível, quanto é a variação reversível? Quanto é a variação da entropia? A variação da entropia é nula. Logo, para um processo reversível, eu tenho que o calor da fonte quente pela temperatura da fonte quente é igual ao calor da fonte fria pela temperatura da fonte fria. E é assim, na verdade, que foi determinada a escala de temperatura absoluta, a escala Kelvin. Mas o que nos interessa aqui é que, sabendo isso, sabendo essa relação, para processo reversível, eu posso falar que para o ciclo de Carnot, o rendimento de Carnot pode ser calculado como 1 menos temperatura da calor da fonte quente, calor da fonte fria pelo calor da fonte quente. Vai ficar temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Esse é o rendimento de Carnot, que é o máximo rendimento. E essas temperaturas é importante salientar que são expressas em kelvins. Por exemplo, se eu tenho uma máquina térmica operando com uma temperatura, exemplo, eu tenho uma máquina térmica operando entre uma temperatura da fonte quente de, vamos dizer, 200 graus Celsius e uma temperatura da fonte fria de 50 graus Celsius. Estou chutando valores aqui. Como que eu calculo o rendimento de Carnot? O rendimento de Carnot, que seria o máximo rendimento que essa máquina aqui operando entre essas duas fontes poderia nos fornecer, vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria, 50 sobre 200? Não. É 1 mais 273,15, que eu tenho que converter para Kelvin, sobre 200 mais 273,15.
15. Porque é muito diferente eu dividir 50 por 200. 50 por 200 me dá 0,25. Já 50 mais 273,15, que vai dar 323,15. Dividido por 200 mais 273,15, que dá 473,15. Deixa eu apagar aqui porque esse aqui não é o igual, né? Esse aqui é só essa parte aqui. Então ficaria 1 menos isso aqui. Essa divisão aqui dá 0,68. Isso aqui, essa divisão aqui, dá 0,68297. 297. O que é muito diferente de eu dividir 50 por 200, que é 0,25. Portanto, aqui, nesse caso, o rendimento está de aproximadamente 31,7%. Se eu calculasse sem converter para Kelvin, daria o rendimento de 75%, 1 menos 0,25. Então é importante converter para Kelvin, é um erro também frequente que os alunos cometem. Então aqui a gente tem que o rendimento de Carnot de qualquer máquina térmica pode ser sempre determinado em função das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Eu tenho também que eu determinei já o trabalho em função dos calores. E aí vamos pensar em termos dos ciclos. O ciclo de Carnot de refrigeração, ele é basicamente o inverso do ciclo de potência de Carnot. Como é o ciclo de potência de Carnot? Ciclo de potência de Carnot. O ciclo de potência de Carnot, ele é composto por uma caldeira, ciclo de geração de potência a vapor, que vai jogar o vapor para uma turbina, da turbina vai passar pelo condensador e do condensador pela bomba, voltando para a caldeira. Vou marcar aqui os pontos, os estados termodinâmicos, 1, 2, 3 e 4. E se nós fizermos o diagrama temperatura, entropia para esse ciclo, como que vai ficar? Nós temos aqui o domo de vapor, a pressão, o domo não ficou muito bonito, mas nós temos a pressão de alta, a pressão de baixa, e é importante aqui lembrar que no ciclo de potência de Carnot, os pontos determinados são vapor saturado na saída da caldeira e líquido saturado na entrada da caldeira, porque eu tenho um processo para ser Carnot, implica em processos reversíveis. E uma das fontes de irreversibilidade é transferência de calor com diferença de temperatura. Então aqui, para nós termos transferência de calor sem diferença de temperatura, nós temos que ter processos de mudança de fases, que é o que ocorre aqui na caldeira, um processo de mudança de fase. Na turbina eu vou fazer uma expansão, vou considerar que a expansão é isoentrópica, processo reversível. E também na bomba é um processo reversível isoentrópico. Então são esses os estados no ciclo de geração de potência de Carnot fluido nesse sentido. Eu estou gerando trabalho, certo? Agora, o ciclo de refrigeração, eu quero fazer a mesma coisa, só que o contrário. Eu tenho o domo, eu tenho aqui a pressão de baixa, a pressão de alta
E eu quero, vou desenhar aqui de azul, fazer exatamente o mesmo processo, só que agora no sentido contrário. Então, o meu ciclo de refrigeração de Carnot, refrigeração de Carnot, eu quero fazer o ciclo de potência ao contrário. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos começar aqui e vou marcar esse ponto aqui como ponto 1. Eu não vou seguir a mesma nomenclatura aqui. Do ponto 1 para o ponto 2, o que eu estou fazendo? Eu tenho quase vapor, uma mistura com título relativamente alto, e estou jogando isso para vapor saturado. Então eu quero comprimir, certo? Eu preciso então de um compressor para aumentar a pressão. Então, eu vou ter quais são os componentes. Vou pôr aqui. Componentes do ciclo de refrigeração. Componentes do ciclo de refrigeração de Carnot. Escrevi errado aqui. Carnot. Quais são? Então eu tenho aqui um compressor. Eu preciso de um compressor para aumentar esse ponto 1 para o ponto 2. Certo? Eu estou aumentando a pressão. Essa aqui é uma pressão de alta e uma pressão de baixa. Então eu preciso de um compressor. Vou escrever aqui então quais são os componentes. Primeiro é o compressor. Do compressor, ele está mudando de vapor saturado para líquido saturado. Do ponto 2 aqui para o ponto 3. De vapor para líquido. O que eu estou fazendo então? Estou transformando de vapor para líquido, eu estou condensando. É um processo de condensação. Então eu preciso de um condensador. Eu preciso aqui do condensador. Do condensador, ele está fazendo o quê? Ele está abaixando a pressão. Quem faz essa redução na pressão aqui? É a turbina. Então aqui eu vou ter uma turbina. Turbina no ciclo de refrigeração. Turbina no ciclo de refrigeração de Carnot, que é um ciclo teórico ideal, não aplicado na prática. Mas o ciclo teórico é sempre útil para usarmos como referência padrão de comparação para o ciclo real. Da turbina, ponto 4, então no compressor aqui a entrada foi o ponto 1, a saída foi o ponto 2, vou marcar esse aqui, ponto 2. Do condensador foi a saída ponto 3. Da turbina, ponto 4, eu vou fazer o que? Eu estou numa região de título baixo, vamos considerar que mesmo que fosse líquido saturado, para vapor. Eu estou fazendo um processo de mudança de fase, transformando em líquido em vapor. Quem faz isso? Líquido para vapor, o evaporador. Eu estou transformando de líquido para vapor. E isso eu vou fazer com o evaporador. Portanto, esses são os componentes do ciclo de refrigeração de Carnot. E aqui eu vou seguir a numeração que eu utilizei. O ponto 1 como entrada do compressor, 2 na saída do compressor, entrada do condensador, 3 na entrada da turbina e 4 na saída da turbina. Então são esses os componentes do ciclo de refrigeração de Carnot. E aqui vamos pensar o quê? Onde é a região de alta pressão? Do compressor para cima é alta pressão. Do compressor aqui para baixo, dessa linha, se eu fizer uma linha aqui dividindo
o meu ciclo, eu tenho aqui a região de baixa pressão, certo? O evaporador está fazendo o quê? Ele está absorvendo o calor do ambiente. Então, o evaporador, eu vou considerar aqui, eu tenho ele está ganhando calor, que é calor da fonte fria, porque é uma fonte que eu vou manter a uma temperatura fria, certo? Aqui, um calor da fonte fria numa temperatura da fonte fria. Vou desenhar aqui. O condensador, para eu transformar de vapor, ponto 2, para o líquido, eu tenho que rejeitar calor. Então eu estou rejeitando calor a uma temperatura alta. Olha que a temperatura do condensador é maior do que a temperatura do evaporador. Então esse aqui é um calor rejeitado para a fonte quente a uma temperatura da fonte quente. Qual que é o sentido do fluxo de massa aqui? O fluxo de massa é nesse sentido aqui, certo? Uma taxa mássica, m ponto. Pontos importantes a se considerar no ciclo de Carnot. Ponto 2 é o que? Título igual a 1, ou seja, um ponto de vapor saturado. E o ponto 3, título igual a 0, ou seja, é o ponto de líquido saturado. Da mesma forma que no ciclo de geração de potência de Carnot, os pontos aqui 1 e 4, que é na saída e entrada da caldeira, são os pontos determinados. No ciclo de refrigeração de Carnot, os pontos 2 e 3, que é no condensador, no caso do ciclo de potência, é quem está ganhando o calor da vizinhança, certo? A caldeira está fornecendo calor para o meu sistema. No caso do Carnot, o condensador está rejeitando calor para a vizinhança. E são justamente esses pontos que são determinados, o título igual a 1 e o título igual a 0, no ciclo de Carnot. A turbina vai gerar uma quantidade de trabalho que vai alimentar uma parte do compressor. Então, vou redesenhar aqui o ciclo aqui, para nós não nos perdermos. Tem aqui o diagrama temperatura-entropia. Tenho a região do domo, uma pressão de alta, a linha de pressão de baixa, a entrada do condensador e a saída do condensador. Aqui eu chamei do ponto 2 e o ponto 3. Processo isoentrópico, ponto 4, na turbina, e processo isoentrópico no compressor. Esse é o diagrama TS do ciclo de Carnot. E o diagrama pressão-entalpia é um diagrama muito importante também aqui no ciclo de refrigeração. Pressão-entalpia, a curva tem mais ou menos essa cara aqui. É importante porque aqui eu tenho a pressão de alta, que vai ser uma linha de pressão constante, uma pressão de baixa. Então eu tenho aqui o ponto 2, vapor saturado. É esse ponto aqui, vou desenhar de vermelho aqui, ponto 2. Processo isoentrópico, ele não é isoentálpico, ele é isoentrópico, e o ponto 1 é uma mistura. Então vamos considerar que ele está por aqui, uma mistura com título alto. Então esse aqui é o processo de compressão. O ponto 3 é líquido saturado. E aqui a vantagem do diagrama pressão-entalpia. O ponto 4 é isoentrópico também. Então vamos considerar aqui assim, ele não é isoentálpico. Nós vamos ver mais para frente que depois, na substituição da turbina pela válvula de expansão, a válvula de expansão ela é isoentálpica, então ela vai vir reta aqui. Mas isso é no ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Não precisamos nos preocupar com isso no momento. Então, o diagrama pH ele é muito usado no ciclo de refrigeração por compressão de vapor real. O evaporador. Então, só para redesenhar os componentes aqui de novo, eu tenho o evaporador, vai para o compressor,
vai para o condensador e vai para a turbina. O que acontece no evaporador? No evaporador, qual processo ocorre no evaporador? O fluido, obviamente, evapora. É óbvio isso, né? Evapora. Ele está evaporando, portanto, ele está sofrendo uma mudança de fase. Uma mudança de fase a temperatura constante. Se observarmos aqui no diagrama TS, uma temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. TF, TQ. É um processo de mudança de fase a temperatura constante. O compressor, o que faz? Qual que é a função do compressor aqui? O compressor, ele aumenta a pressão. Aumenta a pressão. Um problema aqui do ciclo de Carnot é que a entrada do compressor está o quê? Tá uma mistura, concorda? Título alto, mas eu tenho vapor e líquido. E compressor não trabalha bem com misturas, ele trabalha com gases, vapores. Da mesma forma que a bomba no ciclo de Rankine, no ciclo de Carnot, de geração de potência, e a modificação para o ciclo de Rankine, que a bomba no ciclo de Carnot, de potência, entra uma mistura e eu preciso de líquido, aqui o compressor ele precisa de vapor e não uma mistura. Esse é um dos problemas do ciclo do Carnot de refrigeração. Então, ele aumenta a pressão e no ciclo de Carnot, a saída dele é definida como vapor saturado. Isso é muito importante, não confundir com a entrada. Muita gente acaba colocando no ciclo de Carnot a entrada do compressor como vapor saturado. E aí todo o ciclo vai dar errado. A saída do compressor é que é vapor saturado no ciclo de refrigeração de Carnot. O condensador. Qual que é a saída do condensador? Esse é outro ponto definido, condensador. A saída dele é líquido saturado. Então a saída, líquido saturado. Portanto, o título na saída do ponto 3 é 0. Também ocorre no condensador o que é um processo de mudança de fase. Mudança de fase. A temperatura constante. Se observarmos aqui, é um processo de mudança de fase do 2 ao 3 a temperatura da fonte quente. E a turbina? A turbina, a função dela aqui é reduzir a pressão. Então a turbina, ela reduz a pressão. Agora, alguém aqui já viu um ciclo de refrigeração com uma turbina? Eu não. A turbina, na verdade, ela não existe na prática. Não existe na prática. Mas no ciclo teórico ela existe. Então, quais são as linhas de alta pressão aqui? Onde que eu marquei meus pontos aqui? Vamos numerar aqui. Eu comecei numerando aqui o ponto 1, 2, 3 e 4. A pressão alta. Pressão de alta vai ser a linha de pressão do ponto 2 e a pressão no ponto 3. A pressão baixa vai ser a pressão no ponto 4 e a pressão no ponto 1. Se olharmos no diagrama pH,
2 e 3 são a mesma pressão, 4 e 1 são a mesma pressão. As temperaturas 2 e 3 são a mesma, 4 e 1 também são as mesmas, porque estão na região de mistura de fase. Então, uma vez que eu sei as pressões, eu sei as temperaturas, são as temperaturas de saturação em cada uma das pressões. Ou se eu sei a temperatura do condensador, do evaporador e do condensador, eu também sei a pressão com que eles estão trabalhando, porque são as pressões, temperaturas de saturação. E como que eu resolvo um problema de refrigeração de Carnot? Eu faço uma tabela dos estados, então eu tenho todo problema de ciclos, a gente sempre vai fazer uma tabela de estados. No caso eu tenho aqui 4 estados, eu vou colocar a pressão em kilopascal, a temperatura pode ser em Kelvin ou em graus Celsius, o título, a entalpia, porque eu vou precisar para calcular os trabalhos em quilojoules por quilograma, e a entropia em quilojoules por quilograma Kelvin. E daí, o que eu sei? As pressões ou as temperaturas você sabe, mas eu tenho a P1 e P2, olha no diagrama temperatura e entropia, P1 e P2 é pressão no evaporador e pressão no condensador. Eu sei que a pressão 3 é igual à pressão 2 e a pressão 4 é igual à pressão 1. A pressão 4 é na saída da turbina e é a mesma no evaporador. Então, as temperaturas são todas regiões de mistura, regiões de saturação. Então, uma vez que eu sei a pressão P1, eu sei a temperatura T1. E uma vez que eu sei a pressão P2, eu sei a temperatura T2. Ou vice-versa, eu posso dar tanto a pressão quanto a temperatura como informação. A temperatura no ponto 3, olhem no diagrama TS. No diagrama TS, a temperatura no ponto 3 é a mesma da temperatura no ponto 2. E a temperatura no ponto 4 é a mesma da temperatura no ponto 1. E o que mais que eu sei? Esses pontos aqui são definidos, o título na saída do compressor e o título na saída do condensador. Título de 1 e título de 0. Logo, quanto é a entalpia do ponto 2? Vai ser a entalpia de vapor saturado. O título é igual a 1. E a entropia? Entropia de vapor saturado. E do ponto 3 vai ser a entalpia de líquido saturado e a entropia de líquido saturado. Mas e aí? Uma vez que eu sei isso, olha aqui no diagrama. O que ocorre do ponto 1 para o ponto 2 e do ponto 3 para o ponto 4? Eles são isoentrópicos. 1 e 2 e o 3 e 4 são isoentrópicos. Portanto, o 1 e 2 é isoentrópico. Se eu sei a entropia do ponto 2, eu sei a entropia do ponto 1. E se eu sei a entropia do ponto 3, eu sei a entropia do ponto 4. E eu sei, se eu olhar aqui no diagrama, que tanto o ponto 1 quanto o ponto 4 são misturas. Eu sei o título do ponto, eu consigo determinar esse valor de vapor saturado e de líquido saturado da entropia para essa temperatura e essa pressão? Consigo, basta eu olhar na tabela. Tendo a pressão de saturação, a temperatura de saturação, eu tenho a entropia de vapor saturado e de líquido saturado. Logo, uma vez que eu sei a entropia, eu consigo determinar o título. Concordam? Eu vou pôr aqui a setinha aqui. Eu consigo determinar o título do ponto 1 e eu também consigo determinar o título do ponto 4. Agora, se eu determinei o título, eu também consigo determinar a entalpia do ponto 1 e consigo determinar a entalpia do ponto 4, porque esses valores de entalpia de líquido saturado e vapor saturado, eu também tenho da tabela. Então, o procedimento de solução é esse. Como é que eu vou calcular a entropia, o título com base na entropia? Ora, eu sei a entropia do ponto, por exemplo, do ponto 1. Vai ser a entropia
do líquido saturado mais o título, no caso aqui do ponto 1, vezes entropia de vapor menos entropia do líquido saturado. Daqui eu acho o meu título 1. Da mesma forma para o ponto 4, minha entropia do ponto 4, que é um valor conhecido, que é igual ao do ponto 3, vai ser a entropia do líquido saturado para a pressão. É a mesma pressão aqui do ponto 1, mais título do ponto 4, entropia de vapor menos a entropia de líquido. Daqui eu obtenho o título do ponto 4. E uma vez que eu obtive o título, eu acho a entalpia do ponto 1, por exemplo, como a entalpia do líquido mais o título do ponto 1, entalpia de vapor menos entalpia de líquido, e a entalpia do ponto 4 como entalpia de líquido mais título 4, entalpia de vapor menos entalpia de líquido. Simples. Uma vez que eu fiz a tabela dos estados, eu faço a tabela dos componentes. Tabela dos componentes. Quais são os componentes? Os componentes. Posso listar qual que eu vou começar listando pelo compressor. Do compressor, olhem lá no nosso desenho, no nosso esquema. Eu tenho o condensador. Do condensador vai para onde? Vai para a turbina. E da turbina vai para o evaporador. Daí eu vou calcular o quê? O calor específico em kJ por quilograma e o trabalho específico também em kJ por quilograma. Como que vai ficar o calor e o trabalho? Vamos olhar lá nos componentes. Aqui. Calor, o trabalho. Compressor, ele tem calor? Não tem calor, ele tem trabalho. Quanto que é o trabalho? A entalpia de saída menos entalpia de entrada. No compressor, H2 menos H1. Então aqui, vou pôr aqui em vermelho. No compressor, calor é 0. E o trabalho vai ser H2 menos H1. No condensador, o condensador, ele já não realiza trabalho, mas ele troca calor. Quanto de calor? H3 menos H2. H3 menos H2 e o trabalho é 0. Na turbina, a turbina, trabalho H4 menos H3 e a turbina não é um trocador de calor. Então a turbina não troca calor e o trabalho vai ser calculado por H4 menos H3. O evaporador não realiza trabalho. E quanto vai ser o calor no evaporador? Entalpia de saída menos entalpia de entrada, H1 menos H4. Opa, voltei para trás, é para frente que eu tenho aqui. H1 menos H4. Uma vez que eu calculei esses valores, o que eu posso calcular? Eu posso calcular o calor líquido e o trabalho líquido, que em módulo tem que ser igual. O módulo do calor líquido tem que ser igual ao módulo do trabalho líquido. Nesse caso aqui, eu posso considerar os calores trabalhos específicos porque eu não tenho divisão do meu fluxo de massa. Aqui, o meu fluxo de massa está passando pelos componentes. Então, se eu calcular o calor total, multiplicar pela taxa mássica, eu vou multiplicar todos pela taxa mássica. E é um valor que é igual para todos. Então, não tem problema eu fazer essa somatória com os calores específicos. Aqui é a somatória. Esse aqui é o trabalho consumido, efetivamente, pelo ciclo. E o calor que você está removendo do ambiente é o calor do evaporador. Então, se eu quiser saber a capacidade de refrigeração, quanto que é a capacidade de refrigeração? A capacidade de refrigeração, capacidade de refrigeração é o que? É o calor no evaporador. O calor no evaporador nada vai ser do que a taxa mássica do ciclo vezes o calor específico
que eu calculei aqui no evaporador. Essa vai ser a capacidade de refrigeração. E o trabalho líquido? O trabalho líquido vai ser aqui o trabalho que eu calculei aqui na somatória, porque na verdade esse trabalho do compressor e da turbina vão ter sinais contrários um do outro. Então aqui a somatória vai me dar o trabalho líquido. Se eu quiser saber o trabalho líquido total, basta eu multiplicar pela taxa máxima. E um coeficiente importante aqui em refrigeração é o COP, coeficiente de performance de refrigeração, que é o que? Ele é o que você quer, pelo que você gasta. O que você gasta. E o que você quer? O que você quer aqui é o calor no evaporador. E o que você gasta? O que você gasta é o trabalho líquido. Certo? Isso é o que você paga. É o que você efetivamente está gastando, pagando. E nós sabemos que o trabalho ele pode ser calculado pelo quê? O trabalho ele pode ser calculado pelo calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Quem que é a fonte quente? O condensador. Quem que é a fonte fria? O evaporador. Então eu posso também calcular aqui dessa forma. Quando eu tenho a tabela dos componentes, eu já tenho esses valores aqui do calor do evaporador, porque aqui, como ele tá multiplicado pela taxa máxima, em termos de calores específicos, vezes o trabalho líquido. E a taxa máxima, nesse caso aqui, é a mesma, eu posso calcular o meu COP de refrigeração em termos dos calores e trabalhos específicos. Certo? Calor, o que eu quero pelo que eu gasto. E uma coisa importante é que para o ciclo de Carnot, eu posso calcular isso em função das temperaturas. Para o ciclo de Carnot, como que eu calculo o COP em função da temperatura? Alguém? Sugestões? Vamos pensar o seguinte. Nós vimos o quê? Nós vimos lá no rendimento que eu tenho, para um processo reversível, calor da fonte quente pelo calor da fonte fria é igual a temperatura da fonte quente pela temperatura da fonte fria. Certo? E o COP, coeficiente de performance de refrigeração, e aqui eu vou pôr um Czinho para indicar que é de Carnot, não é o que eu quero, que é o calor do evaporador, que é o calor da fonte fria, pelo trabalho líquido, que é o calor da fonte quente, menos o calor da fonte fria. Certo? Esse é o trabalho líquido. Se eu passar esse calor da fonte fria dividindo todo mundo ali, ou se eu dividir em cima e embaixo pelo calor da fonte fria, eu posso falar que isso aqui vai ficar 1 sobre calor da fonte quente pelo calor da fonte fria, menos calor da fonte fria pelo calor da fonte fria. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1 menos calor da fonte quente pelo calor da fonte fria para Carnot, ciclo reversível, em função das temperaturas da fonte quente e da fonte fria, menos 1. Se eu puser aqui como um expoente COP de refrigeração de Carnot, vai ficar o quê? 1 sobre temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte fria, o que implica que o COP de refrigeração de Carnot pode ser calculado pela temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria. Então eu posso calcular ele em função
somente das temperaturas. E você pode fazer isso na hora de calcular o COP, você pode calcular ele pelas temperaturas e calcular pelo calor e trabalho que você determinou no processo, e eles têm que ser iguais para o ciclo de Carnot. Se der errado, você errou em algum lugar. E, só para finalizar aqui, eu falei aqui em termos de capacidade de refrigeração, dado ali em kJ por quilograma. Quando eu multiplico pela taxa máxima, eu vou ter em quilowatts. Agora, uma unidade de refrigeração importante é a tonelada de refrigeração. O que é uma tonelada de refrigeração? A TR. A TR, que é a tonelada de refrigeração. Refrigeração. Como que ela é determinada? Ou o que ela é, na verdade? O que é? O que é uma tonelada de refrigeração? Ela é uma taxa de refrigeração. Taxa de refrigeração. Refrigeração. É uma taxa. Ou seja, se é uma taxa, ela vai ser dada em kJ por segundo, que é uma taxa, ou mais frequentemente em kJ por minuto, ou BTU, que é do sistema inglês, por minuto, que é muito usual em refrigeração por conta dos avanços da refrigeração no Reino Unido. E como que eu determino essa tonelada de refrigeração? Ela está ligada à produção de gelo, ligada à produção de gelo. Produção de gelo. Como assim? Ela é a quantidade necessária para eu transformar 2.000 libras de água, quantidade de calor necessária a ser removida, né? A transformar 2.000 libras de água a 32 graus Fahrenheit de líquido saturado para sólido saturado, ou seja, para eu congelar a água, sólido saturado, no prazo de 24 horas. Porque se é uma taxa, é no intervalo de tempo. Isso no prazo de 24 horas. Só que 2.000 libras, uma TR não é 1.000 quilos. Porque 2.000 libras dá quantos quilos? 2.000 libras são 907,1847 quilos. 47. Não é 1.000 quilos, uma tonelada de refrigeração. E 32 graus Fahrenheit é aproximadamente 0 graus Celsius. Portanto, é a quantidade de calor que eu tenho que extrair para transformar a água que está no estado de líquido a 0 graus em gelo. Basicamente é isso. Fazendo as conversões necessárias, eu determino que uma TR é 200 BTUs por minuto, que vai dar 211 kJ por minuto. Esse valor aqui é fácil de lembrar, é importante lembrar. Uma TR 211 kJ por minuto e é muito utilizado em sistemas de refrigeração. Nós vamos ver na próxima aula o que eu vou escrever aqui só para cenas do próximo capítulo, que vou fazer de preto, o ciclo de Carnot
Ele é prático? Ele é real? Não. Ciclo de Carnot não é prático. Não é prático. Não existe uma turbina, um ciclo de refrigeração. A primeira coisa, os problemas que nós podemos observar é o primeiro, na entrada do compressor, certo? Na entrada do compressor eu tenho duas fases, o que não é bom para o compressor. Portanto, a solução, qual a solução para isso? A solução é levar aquele ponto na entrada do compressor para pelo menos vapor saturado. Ou vapor superaquecido. Essa é a solução. E também, como eu disse, o segundo problema é a existência da turbina, que está trabalhando com líquido saturado. Na saída da turbina, ali eu tenho, está com a entrada de líquido saturado, certo? Se observarmos. E sai uma mistura a baixa pressão. E a saída é uma mistura a baixa pressão. E isso não existe na prática. Portanto, a turbina, para esse caso, não existe na prática. E qual que é a solução? É que ela é substituída pela válvula de expansão. Válvula de expansão. Essas são as diferenças básicas entre o ciclo teórico de Carnot de refrigeração e o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, que não recebe o nome de nenhum pesquisador, nenhum cientista. É isso aí, ciclo de Carnot. É importante não confundir no diagrama TS a marcação do ponto. Isso aqui, ó, muito importante. E é muito comum errar, marcar. O aluno acaba esquecendo do ciclo de Carnot e lembra do ciclo de refrigeração de compressão de vapor. E o ponto 1, que é a entrada do compressor, ao invés dele marcar como uma mistura, e o ponto 2 como vapor saturado, ele coloca o ponto 1 como vapor saturado. Consequentemente, o ponto 2 vai para vapor superaquecido. O cálculo do ciclo deu todo errado.